A gente costuma pensar em tinta como algo só para decorar, né? Uma corzinha na parede. Mas, na verdade, uma camada de tinta, se for aplicada do jeito certo, é um baita escudo de alta tecnologia. É um sistema de defesa projetado para proteger algumas das nossas estruturas mais importantes, de pontes a plataformas de petróleo. Mas, para entender por que esse escudo é tão importante, a gente precisa primeiro conhecer o inimigo. E ele é implacável, silencioso e, olha, tá em todo lugar. Qual seria a maior ameaça para navios, viadutos e aquelas estruturas gigantes de aço? Pois é, o inimigo é a corrosão, ou a ferrugem, como todo mundo conhece. É aquele processo químico natural, sabe? Que vai comendo o metal aos pouquinhos, enfraquecendo tudo até uma hora falhar. É uma batalha silenciosa, mas constante. Só que para uma batalha desse tamanho precisa ter uma estratégia, né? E essa estratégia, acredite, está toda codificada em documentos como a norma ABNT-NBR 14847. É tipo um manual que transforma uma simples pintura numa verdadeira ciência da proteção. E é bem por aí que a gente tem que encarar esse processo. Uma guerra sem fim contra a deterioração. E nessa guerra, as regras do jogo, elas são tudo. Tá, mas o que é essa norma afinal? É basicamente o livro de regras. Ela dita direitinho como tem que ser a inspeção para garantir que a pintura numa superfície de metal seja feita da maneira certa. Ela cobre cada passo, do comecinho ao fim. E o mais legal é que essa norma não surgiu do nada, sabe? Dá uma olhada nessas referências. Ela é construída em cima de um monte de outras normas, do Brasil e de fora, tipo ISO, ASTM. É o resultado de décadas de conhecimento de engenharia, tudo junto e consolidado. Bom, com um plano de batalha tão detalhado assim, a gente precisa de alguém na linha de frente para garantir que tudo seja seguido à risca, certo? E esse soldado de elite é um espetão de pintura. E aqui o negócio fica sério, a responsabilidade. O inspetor não pode só seguir a receita do bolo, ele tem que dominar a receita. A norma exige que ele conheça tudo de cabo a rabo e tenha as normas ali do lado o tempo todo. São eles, no fim das contas, os guardiões da qualidade. E por onde esse guardião começa o trabalho? Engana-se quem pensa que é com a lata de tinta. Não, o trabalho começa na superfície. E olha, a preparação é disparado a parte mais crítica de todo o processo. O processo é super metódico, quase um ritual. Primeiro, o olho clínico, para achar qualquer problema. Depois, limpeza pesada. Aí vem uma parte interessante, criar um perfil de rugosidade. Basicamente, é deixar a superfície um pouquinho áspera para a tinta ter onde se agarrar, sabe? E por último, mais uma checagem para ter certeza que está tudo nos trinques. E quando eu digo nos trinques, é perfeição mesmo, sem exagero. A norma não dá brecha. A superfície tem que estar completamente livre de qualquer contaminante. Óleo, graxa, poeira, umidade, sais, qualquer coisinha pode botar tudo a perder. Não tem meio termo. E esse slide aqui mostra o porquê disso tudo de um jeito bem claro. Se a superfície não estiver 100%, é desastre na certa. A tinta descasca, a umidade entra por baixo e a ferrugem faz a festa escondida. Agora, do outro lado, com a superfície certinha, a tinta vira aquele escudo que a gente falou, forte que dura muito tempo. Ok, tela pronta. Agora sim a gente vai para a aplicação da tinta. E olha, isso tá mais para a ciência de precisão do que para a arte, viu? Não é só pegar um rolo e sair pintando, de jeito nenhum. O inspetor tem que ficar de olho em um monte de variáveis ao mesmo tempo. Tem que ver a umidade do ar, temperatura da peça, temperatura do ambiente, até a mistura da tinta e o tempo certinho entre uma demão e outra, tudo isso está na regra. Tudo é rigorosamente especificado. Para ter uma ideia do nível de precisão, saca só esse número: 25 micrômetros, ou microns, como a gente também chama. É nessa escala minúscula que a gente mede a proteção. Pensa só, 1 micron é 1 milímetro dividido por 1000. Para comparar, um fio de cabelo tem mais ou menos uns 70 microns de espessura. E a camada de tinta é medida com essa precisão toda para garantir que o escudo não seja nem fino demais, que não protegeria nada, nem grosso demais, que poderia rachar. É pura engenharia em escala microscópica. Beleza, superfície preparada, tinta aplicada com toda essa ciência. Mas e aí? Como a gente tem certeza que deu tudo certo mesmo? É aí que entra a etapa final, a documentação. O inspetor não confia só no que ele vê. Ele tem um verdadeiro arsenal de equipamentos. Tem medidor para a espessura da tinta ainda molhada e depois de seca, equipamento para testar se a tinta grudou bem,
kit para achar sais que a gente nem enxerga, termômetro. Cada ferramenta dá um número, uma prova concreta da qualidade do serviço. E todos esses dados, todos esses números vão para um relatório final. E esse relatório é tipo a certidão de nascimento do escudo protetor. Fica registrado tudo ali, como estava o tempo no dia da pintura, o lote da tinta que foi usada, as medições de espessura. É a prova tanto técnica quanto legal de que a batalha contra a ferrugem foi travada segundo as regras. E essa jornada completa. A gente saiu de um problema da natureza totalmente caótico, que é a corrosão, e chegou numa solução de engenharia super controlada, precisa e documentada. E o mais incrível, tudo isso está escondido numa simples camada de tinta. Isso dá o que pensar, né? A pintura é só um exemplo. O nosso mundo de hoje é todo construído em cima de milhares de normas como essa. Normas que a gente nem vê. São esses manuais que garantem que tudo funcione direito e com segurança, do parafuso de uma cadeira até o software de um avião. Fica a reflexão. Que outros escudos invisíveis será que existem por aí, nos protegendo todo dia?